Tudo bem, pessoal? O professor Anderson aqui e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos logaritmos. Na última aula vocês fizeram uma pesquisa referente aos logaritmos, né? A origem dele, como surgiu, etc. Pessoal, para nós entender um pouco do logaritmo, nós vamos aqui para a nossa lousa interativa e eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês, né? Lá no nosso conteúdo anterior de equações exponenciais, nós resolvíamos algumas questãozinhas muito simples. Exemplo, 2 elevado a x é igual a 4. Que valor eu tenho no lugar do x aqui para que 2 elevado a esse valor dê 4? Ah, professor, nós vamos decompor o 4, nós vamos transformar o 4 em 2 ao quadrado. E vai ficar desse jeito. 2 elevado a x é igual a 2 ao quadrado. Eu transformei o 4 em 2 ao quadrado, eu vou cancelar as bases. E x vai ser igual a 2. Legal, bacana, equação exponencial. Pessoal, mas os matemáticos foram desenvolvendo questões e se depararam com algumas outras atividades, alguns outros cálculos que ficaram um pouco difíceis para calcular e diferente. Exemplo, ó, vamos para cá. Como que eu vou calcular 7 elevado a x para que dê, exemplo, 4? Que número eu vou levar o 7 para que dê 4? Aí o negócio ficou um pouco complicado. Como que eu vou fazer esse cálculo? O 7 elevado a que valor vai dar 4? Pessoal, a partir desse momento eles criaram os logaritmos, tá? Os logaritmos, eles trabalham equações exponenciais, tá? De uma outra forma. Para você resolver um logaritmo, você utiliza-se da equação exponencial. Mas quando, através da equação exponencial, não é possível, você utiliza propriedades dos logaritmos que podem resolver aquela questão, tá? Então, para isso, vamos entender como que é feito o logaritmo, qual a diferença do logaritmo para a equação exponencial. Então, esse mesmo processo aqui, eu posso escrever ele em forma de logaritmo. Mas para isso, eu vou colocar um exemplo aqui do lado, ó, tá? E vou ter o seguinte a questão. 2 elevado a x dá 8. Qual é o valor do x? Através do logaritmo, pessoal, nós conseguimos trabalhar essa questão. Aqui é a definição do logaritmo. Definição do logaritmo. Considere as seguintes questões. Aqui nós vamos definir o logaritmo. O número 2 elevado a algum valor que vai dar 8. É o processo que eu tenho ali. Ó. 2 elevado a algum valor que vai dar 8. Isso nós transformando nesse logaritmo aqui. Ó. Olha o logaritmozinho aqui embaixo. O logaritmo de 8 na base 2. Agora eu vou mostrar para vocês como que é o processo de transformar uma equação exponencial em um logaritmo. Pessoal, o que você vai fazer? Primeiro, o logaritmo é uma operação. Então, logaritmo. Aqui no logaritmo nós temos algumas propriedades. Um númerozinho pequenininho aqui embaixo, nós chamamos ele de base. Ele é dado por A, tá bom? Um A. Deixa eu trocar essa cor para ficar melhor. Vou colocar aqui uma corzinha vermelha. A base é chamada de A. Tá? Lá nós temos o logaritmando, que é o valor do resultado do logaritmo, tá bom? Aqui no livro de vocês podem acompanhar através dessa tabelinha. Essa tabelinha define as questões do logaritmo. Nós temos o Azinho, que é a base, o B, que é o logaritmando, e o C é o logaritmo, tá? Vou explicar isso para vocês aqui. Então, aqui o logaritmando, nós chamamos de B, é o valor que vai dar quando você colocar potência no número. Então você tem a base elevado ao logaritmo é igual ao valor do logaritmando, tá bom? O resultado aqui é dado por C. Então C é o logaritmo, que é o resultado. O A é a base. O B, olha o nome que nós temos o B, é o logaritmando. Logaritmando. Por que logaritmando? Porque ele é o valor que vai ser aplicado o logaritmo, tá bom?
Então vamos lá, vamos transformar 2 elevado a x igual a 8 em um logaritmo. Vai ficar desse jeito. Logaritmo de 8 na base 2 é igual a x, é igual a um valor qualquer. Olha, o x é o expoente, o 2 é a base e o 8 é o logaritmando. Tá? Então isso aqui, pessoal, é um logaritmo. Nós temos o elemento logaritmo, nós temos o elemento base e nós temos o elemento logaritmando. Tá? Professor, mas por que eu vou transformar uma equação exponencial em um logaritmo e depois, para mim resolver o logaritmo, eu tenho que trabalhar a equação exponencial? Sim, teoricamente é isso. Quando você vê esse logaritmo, como que você vai resolver ele? Desse jeito. 2 elevado a x é igual a 8. Então, o processo você retorna novamente a uma equação exponencial. Mas qual que é o diferencial do logaritmo? O logaritmo, lembra da nossa questão que não tinha resolução? Essa daqui. Como que eu vou transformar ela? Observe, logaritmo. Olha o valor da base, 7 elevado a 4, né? É o valor, né? O logaritmando vai ser igual a x. Então, pessoal, o logaritmo de 4 na base 7 é igual a x. É o mesmo processo. Só que aqui não tem como eu resolver através da equação exponencial. Porém, através do logaritmo, eu consigo responder. Através do logaritmo, eu consigo responder isso. Como, professor? Para isso, nós temos que dar andamento ao estudo do logaritmo e trabalhar suas propriedades, suas diversas propriedades operatórias, tá? Vamos aqui, então, primeiro resolver alguns logaritmos simples. Olha, logaritmo de 4 na base 2. Como que eu resolvo isso? 2 elevado a x é igual a 4. Então, x tem que ser igual a 2, porque 2 ao quadrado é igual a 4. Vamos mais adiante, trabalhar outro logaritmo. Logaritmo de 81 na base 3. É igual a quanto? 3 elevado a x é igual a 81. Então, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 4. Então, eu tenho que x é igual a 4. Viram aí? Então, o que nós temos aqui? Nós temos que logaritmo de 81 na base 3 é igual a 4. Então, aqui nós temos o logaritmo. Aqui nós temos o logaritmando. E aqui nós temos a base. Tá bom? Logaritmo, logaritmando e base. Então, vamos agora adiante. Trabalhar umas propriedadezinhas aqui do logaritmo que é muito simples. Vou explicar uma por uma para vocês. Ó, logaritmo de 1 em qualquer base é igual a quanto? A 0. Pessoal, toda vez, ó, logaritmo de 1 na base 8 é igual a quanto? Automaticamente vocês podem responder como sendo 0. Por quê? Pessoal, aqui é o valor do seu logaritmando. Como que você resolve isso? Lembra da base? 8 elevado a x é igual a 1. Todo expoente, né, 0, né? Todo valor elevado a expoente 0 vai dar quanto? 1. Se você tem o logaritmando igual a 1, quer dizer automaticamente que o seu expoente é 0. Então não importa o valor da sua base, a resposta vai ser 0. Ó, logaritmo de 1 na base 3. O logaritmando é 1, automaticamente a resposta é 0. Não precisa você realizar cálculo. Se você realizar cálculo, você vai encontrar isso. Ó. 3 elevado a x, que é igual a 1. Todo número elevado a 0 é 1. Então, por isso que nós temos aqui nessa primeira propriedade que x é igual a 0. Por quê? Porque o logaritmando é igual a 1. Todo logaritmando igual a 1, automaticamente o logaritmo é igual a 0. Tá?
Agora preste atenção nisso aqui, ó. Logaritmo. A base é igual ao logaritmando. Base igual ao logaritmando. Vamos explicar isso aqui para vocês, ó. Logaritmo de 4 na base 4. Por quê? Vai ter o resultado pré-definido lá na nossa definição. Qual que é o resultado? Ó? 1. Por que vai ser 1? Pessoal, que a base e o logaritmando são iguais. O que eu tenho aqui? Observa. Para mim resolver isso, 4 elevado a x é igual a 4. Bases são iguais. Como aqui não tem expoente, né? O expoente é 1. Preste atenção. O logaritmando não tem expoente. Tá vendo? Então o expoente é 1. Então automaticamente você corta as bases, x é igual a 1. Então sempre, pessoal, quando o logaritmando for igual à sua base, nós temos a resposta 1. Sempre, tá? Quando for exatamente igual, tá bom? Tem que ser igualzinho, porque se não for igualzinho, você não pode aplicar a propriedade. Agora preste atenção aqui, ó. Logaritmo da base, que é igual ao logaritmando, porém o logaritmando tem um expoente. O resultado desse logaritmo vai ser o próprio expoente. Por quê? Vou explicar para vocês aqui, ó. Vamos mais abaixo aqui um espaço livre. Aqui. Olha que você tem isso, ó. Logaritmo de 5 elevado a 2 na base 5. Olha o que você tem. 5 elevado a que valor vai dar 5 ao quadrado? Poxa, é só você cancelar as bases, automaticamente o resultado é o expoente. Professor, mas parece muito com aquela outra propriedade. Na verdade, é a mesma propriedade, porém, aqui o expoente ele não existe, né? E nós sabemos que matematicamente todo expoente é igual a 1. Então, o mesmo processo, ele cortou as bases, né, com logaritmando, e o resultado deu 1. É o mesmo processo. Se você fazer o cálculo, pessoal, você vai se deparar com isso. Agora, se você usar a propriedade operatória, quando se deparar com um logaritmo desse jeito, ó, logaritmo de 9 na base 9, esse 9 está elevado a 7. Qual vai ser o valor? Poxa, base igual logaritmando, corto. Tem expoente? Então a resposta vai ser quanto? 7. Olha o exemplo sem expoente, logaritmo de 9 na base 9. Corta, corta. Tem expoente? Não, então a resposta é 1. Automaticamente você faz isso, tá? Vamos para a nossa próxima propriedade. Olha aqui, ó. O A, um número qualquer, está elevado a um logaritmo. Só que o A ele tem o mesmo valor que a base. A resposta disso tudo vai ser o logaritmando. Nossa, professor, que negócio é esse? Vou explicar para vocês, é muito simples, ó. Observe lá a propriedade, ó. Imagine que eu tenho assim, ó, 3 está elevado a um logaritmo. Logaritmo, vamos colocar logaritmo de 8 na base 3. Esse aqui vai dar um resultado qualquer. Pessoal, não precisa eu resolver isso daqui. Se o valor que está sendo elevado é o mesmo valor da base, o que eu posso fazer? Cancelo a base, né, com a base da potência. Isso aqui é uma potência. O número está elevado a um logaritmo. Só que a base do logaritmo é igual ao número que está sendo elevado. Então, corto os dois, sobra quem? 8. Então, a resposta disso aqui é 8. Ah, professor, será que vai dar isso? Vai, você pode resolver isso aqui sem problema nenhum. Como que eu resolvo? Vamos lá. 3 elevado a logaritmo de 8 na base 3. Você vai resolver primeiro o logaritmo, tá bom? Você vai trazer o logaritmo para cá e vai resolver ele. Depois você vai, com o resultado, fazer a potência. Logaritmo de 8 na base 3. Então eu tenho 3 elevado a um determinado valor. Vamos colocar aqui 3 elevado a x é igual a 8. Pronto. Então 3 elevado a algum valor é igual a 8. Então x, 3 elevado a x, é igual aqui, pessoal, não tem como decompor. Nossa, professor, e agora? O que eu vou fazer aqui? Sem problema nenhum, né? Sem problema nenhum, você vai desenvolver
a atividade com a propriedade do logaritmo. Para não ficar complicado, eu vou fazer um exercício em que a possibilidade aqui ela pode ser realizada sem a outra propriedade, porque senão eu vou fazer a propriedade primeiro, que é realizada na calculadora, para depois a gente voltar aqui. Então o que eu vou fazer com vocês? Vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer um outro exemplo. Um outro exemplo que dê para a gente resolver. Vou trocar o 3 por 2. 2 elevado a logaritmo de 8 na base 2. Isso aqui nós vamos trabalhar depois, tá bom? Vou deixar separadinho aqui. Lembra que eu falei para vocês quando vocês tiverem o valor que está elevado a um logaritmo e a base desse logaritmo é igual ao valor que está sendo elevado, você só vai cancelar esses dois valores, porque são iguais, e o resultado do logaritmo vai ser 8. Por quê? Porque é uma propriedade matemática que evita você fazer cálculo. Mas se você quiser resolver o logaritmo, igual eu estava resolvendo ali, não consegui resolver porque nós temos que aplicar a propriedade, e a propriedade é por último, tá? Já já a gente vai resolver ela. Então o que eu vou fazer? Vou dar um zoom aqui. Vou resolver primeiro o logaritmo. Então vou aqui embaixo, o logaritmo de 8 na base 2. Então como que eu resolvo? 2 elevado a x vai dar 8. 2 elevado a x vai dar 8, eu vou decompor lá o x, né? O 8. Então vai dar 2 elevado a 3. Aí eu vou cancelar as bases, eu tenho x igual a 3. Pessoal, pronto. A resposta é x igual a 3. Então todo esse logaritmo vale 3. Então o que você vai fazer? Vou apagar aqui. Já sei que vale 3, tudo aquilo lá. 2 elevado a 3. Quanto que é 2 elevado a 3? É 8. Então você viu que as respostas bateram? Porque a propriedade é válida, pessoal. Então se eu tenho, vou apagar aqui para vocês voltarem nisso. Se eu tenho assim, ó, 2 elevado a logaritmo de um número qualquer, nós colocamos 8, na base 2, se esses valores são iguais, isso tudo aqui tem resposta igual a logaritmando, que é 8. Nós provamos aqui. Não conseguimos provar ainda aquele outro exemplo acima, que é essa parte aqui. Nós vamos usar para o nosso exercício. Ó. Nós tínhamos logaritmo de 8 na base 3. Tá? Então, como que nós vamos resolver esse logaritmo aqui? Pessoal, nós temos uma propriedade operatória, né? Uma propriedade que nós podemos aplicar no logaritmo, que chama mudança de base. Olha como que é essa propriedade aqui. Ó. Ela pode ser resolvida pela calculadora. Então, como que vamos entender essa propriedade? Então, primeiro, vou copiar ela aqui, ó, log de b, né? Log de n na base b. Então, nós temos log de n na base b. Olha o que acontece. Vou fazer a divisão de logaritmo de n, uma base qualquer que eu vou escolher, dividido pelo logaritmo de b, nessa mesma base que eu escolhi. Então, o que você vai ter que fazer? Primeiro, escolher duas bases iguais. Logaritmo, fazer o 5 dividido pelo logaritmo de 5. Agora, olha a sequência. Quem vem primeiro é o n em cima. Isso aqui é muito importante. O n em cima e o b embaixo. O n em cima e um b embaixo. Então, logaritmo de n e logaritmo de b. Pessoal, aqui eu escolhi a base 5. Então, eu vou reescrever esse logaritmo, né, através desse novo logaritmo aqui, uma divisão de logaritmo. Então, isso daqui tem o mesmo valor numérico que isso, sem problema nenhum. Então, eu posso reescrever esse meu logaritmo desse jeito. Como que vai ficar? Logaritmo, olha, de 8 na base 5 dividido por logaritmo de 3 na base 5. Pronto, pessoal. Porém, para mim resolver com a calculadora, a base tem que ser 10. Tá? Então, para mim resolver na calculadora, a base tem que ser 10. Então, você não pode escolher qualquer base para você querer resolver um logaritmo pela calculadora. Você tem que escolher a base 10. Então, como a minha propriedade diz que eu posso escolher qualquer base, desde que as bases da divisão sejam iguais. Então, meu logaritmo anterior, que é logaritmo de 8,
na base 3, eu vou transformar nisso daqui, ó. Logaritmo de 8 na base 10 dividido por logaritmo de 3 na base 10. Pessoal, isso aqui tem o mesmo valor numérico que isso aqui. Por que eu fiz essa propriedade? Para poder resolver pela calculadora, tá? Calculadora, sim, vocês podem resolver logaritmos pela calculadora. Então, deixa eu abrir aqui para vocês uma calculadora e eu vou fazer esse cálculo com vocês. Então, eu tenho um log de 8 dividido por log de 3. A calculadora, pessoal, ela já tem um logaritmo aqui no canto. O que você precisa fazer? Eu preciso calcular o log de 8. Então, vou colocar o número 8 e clicar em log. Automaticamente, presta atenção, ela já calcula, pessoal. Ela já calcula o logaritmo de 8, tá bom? O logaritmo de 8 na base 10, porque o padrão da calculadora é trabalhar a base 10. Olha o valor que deu, 0,9. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha mesinha digitalizadora aqui e vou falar que aqui deu 0,9. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou descer novamente lá na minha calculadora agora e vou fazer o log de 3 na base 10. Então agora eu vou na calculadora de novo. Deixa eu limpar ela aqui. Vou colocar o número 3 e vou calcular o logaritmo de 3. 0,477. Eu vou colocar só dois números depois da vírgula, tá? Isso aqui, pessoal, vai ocasionar nenhuma aproximação no meu resultado, tá? Quanto mais casas decimais eu coloco, melhor é. Então, vou colocar umas 3 aqui, então. Porque o outro deu 0, vamos colocar umas 3. 0,477. Pronto. E agora eu vou dividir 0,9 por 0,477. Essa divisão eu vou fazer também lá na calculadora, sem problema nenhum. Tá? Lembrando que eu coloquei aqui, ó, na minha mesinha digitalizadora aqui, o 0,9 e o 0,477. Primeiro nós calculamos o logaritmo de 8 na base 10, logaritmo de 3 na base 10. Agora eu vou fazer essa divisão aqui na calculadora, tá bom? Então vamos voltar aqui para a calculadora. Pronto. Então legal. O que eu vou fazer aqui? Vou dividir 0,90, né? E vou dividir por 0,477. Pessoal, olha o valor que vai dar, 1,88, tá? Professor, o que o senhor vai fazer com esse resultado, esse 1,88? Pessoal, isso aqui é o resultado do meu logaritmo de 8 na base 3. 1,88. Deixa eu só confirmar o valor, se é 1,88 mesmo. Isso, 1,886. Posso até colocar o 6 aqui. Lembra que esse logaritmo, né, é o logaritmo que nós tínhamos como resultado aqui, nesse primeiro exercício que nós queremos provar que as bases sendo iguais, eu só posso cancelar lá o logaritmo? Então eu tenho que esse logaritmo aqui, ó, logaritmo de 8 na base 3, ele tem como valor 1,886. E eu disse lá pela propriedade que 3 elevado ao logaritmo de 8 na base 3 seria 8, porque era só cortar as bases aqui. Para mim provar isso, que isso é verdade, 3 elevado a 1,886 tem que ser aproximado a quanto? A 8. Tem que ser aproximado a 8. Mas lembre-se, vai ser aproximado porque lá o cálculo decimal da nossa calculadora deu muitas casas decimais. Então, por isso, o cálculo vai ser aproximado. Então, tem que fazer isso. 3 elevado a 1,88. Então, vou lá na calculadora realizar esse cálculo. Então, vou pegar lá o 3 elevado a 1,886.
Então, 3 elevado a 1,886. Esse valor aproximado, pessoal, ele tem que ser igual ou bem próximo a 8. Tá? Bem próximo a 8 mesmo. Então, o que eu faço aqui na calculadora? Eu seleciono 3, clico no comando XY, né, que seleciona o valor da base, o expoente, e clico 1,886. O valor, pessoal, dá bem aproximado a 8. Deixa eu abrir para vocês aqui o cálculo, para vocês observarem. Olha o valor que dá. Cada calculadora tem um jeito diferente de calcular. Olha essa tecla aqui, é XY o nome dela. Eu tenho que calcular 3, aí eu vou clicar em XY, 1,886. Esse valor, pessoal, tem que ser bem aproximado a 8. Quando eu clico no igual, olha o valor que dá, 7,94. Quanto mais casas decimais eu adiciono no meu cálculo, mais próximo será de 8. Por quê? Lembra que nós fizemos o cálculo lá dos logaritmos, a divisão dos logaritmos? Quanto mais casa decimal eu seleciono, mais próximo o valor vai dar de 8. Tá? Mas o valor é bem próximo, é 7,94. Então nós vimos que o logaritmo trabalhando as bases dele, a mudança de base, aquela propriedade, o resultado é muito próximo do resultado real, muito próximo mesmo. Tá? Pessoal, a questão dos logaritmos é muito usada essa propriedade da mudança de base. Lembra do nosso primeiro exercíciozinho aqui, nosso primeiro atividadezinha, em que nós tínhamos lá o logaritmo de... Deixa eu encontrar ele aqui, que eu até esqueci como que era ele. O logaritmo de 7 elevado a x. Vamos encontrar ele aqui. Aqui. Pronto, olha aqui que eu tinha. Logaritmo, né, de 4 na base 7. Como que eu vou resolver isso aqui através da equação exponencial? Não resolvo, mas a nossa nova propriedade resolve isso. Tá? Como que eu vou resolver isso aqui? Transformei em logaritmo. Logaritmo de 4 na base 7. Agora eu vou trabalhar a mudança de base. Como que eu trabalho a mudança de base? Logaritmo. Olha, vamos ver aqui qual é o valor do logaritmando. É 4 logaritmando. O logaritmo de 4 dividido por logaritmo de 7. Pessoal, observe que eu não coloquei mais a base aqui. Por quê? É uma propriedadezinha muito simples do logaritmo. Quando você não coloca a base num logaritmo, automaticamente você está dizendo que essa base é a base 10, tá? Então, quando não se coloca a base automática utilizada é a base 10. Então, por isso que eu não coloquei base. A propriedade diz que eu tenho que mudar esse logaritmo para dois logaritmos, um dividido pelo outro. O primeiro, que é o de cima, é o logaritmando, e o de baixo é a base. Lembra, a base que eu escolhi para o denominador é o mesmo que o numerador. Então, numerador é 4, base 10, denominador é 7, base 10 também. O que eu vou fazer para responder? Mesmo processo, eu vou lá na calculadora. Vamos fazer aqui a resolução pela calculadora. Logaritmo de 4 e logaritmo de 7. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Logaritmo de 4 é o primeiro. Clico no 4 e clico na tecla logaritmo. 0,6020. Eu vou pegar 4 casas decimais aqui, para o resultado ficar bem mais aproximado. 0,6020. Eu vou lá na minha tela interativa e já vou colocar lá. 0,6020. Agora vamos calcular o logaritmo de 7. Vou voltar com vocês aqui e vou calcular o logaritmo de 7. Então 7, tecla logaritmo. 0,8450. Agora eu vou lá. Deixa eu já tirar aqui para vocês me acompanharem aqui já na tela interativa. 0,84 e eu esqueci qual é o outro valor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 84,50. 0,8450. Preciso fazer essa divisão aqui, pessoal. 0,6020 dividido por 0,8450. E será o resultado do meu logaritmo, tá bom? Logaritmo, lembrando, de 7 na base 4, não, logaritmo de 4 na base 7. Então vamos lá. Vou pegar 0,
6020 dividido por 0,8450. 0,6020 dividido por 0,8450. Olha o valor que deu, 0,7124. 0,7124. 0,602 dividido por 0,845. Se eu só confirmar os valores, é isso mesmo. 845 e 602. Pessoal, o valor do logaritmo, né, de 4 na base 7 deu 0,7124. 0,7124 é o valor que nós temos como o nosso logaritmo. Então, voltando aqui, logaritmo de 4 na base 7. Eu tenho que, então, que 7 elevado a algum valor vai dar 4. Então, pelos cálculos que nós fizemos, o valor do logaritmo deu 0,7124. Se você for na calculadora lá, pegar o 7 e elevar ele a 0,7124, você vai encontrar um valor bem próximo a 4. Por quê, professor? Porque pela propriedade nós descobrimos que 7 elevado a 7124 vai chegar muito bem próximo de 4. É o cálculo que nós fizemos. Podemos provar, professor? Isso aí podemos. É só nós abrirmos a calculadora e fazer esse cálculo, tá bom? Fazer esse cálculo e nós vamos lá calcular 7 elevado a 0,7124. Então vamos aqui na nossa calculadora. Vamos apagar. Vamos apertar o número 7, a tecla XY, e colocar 0,7124. Aqui eu estou pegando o 7 elevando a 0,7124. Olha o valor que nós temos aqui, 0,39999. É o valor que podemos dizer que é 4, né? Que é 3,999 e o mesmo valor numérico que 4. Então, pessoal, essa propriedade que nós temos aí, operatória dos logaritmos, né, que é a mudança de base, ela é muito importante, tá? E ela é muito tranquila para nós trabalharmos. Nós conseguimos trabalhar essa propriedade de um jeito muito bacana. Nós conseguimos provar automaticamente através dessas nossas propriedades que a propriedade logaritmo ela é real, né? Ela realmente é real e nós conseguimos provar através do nosso exercício que a propriedade operatória da mudança de base é sim um diferencial do logaritmo. Ele consegue calcular aquelas equações exponenciais que infelizmente eram calculadas através do método padrão. Então, através dos logaritmos, nós conseguimos trabalhar esses exercícios. Pessoal, os logaritmos têm várias propriedades operatórias, tem a propriedade de multiplicação, da divisão, da potência, tá? Mas a base que vai ser cobrada na avaliação é essa, resolução básica de logaritmos e mudança de base. Lembrando, para resolver a propriedade de mudança de base, tem que ter o auxílio de uma calculadora, tá bom? A calculadora pode ser encontrada no próprio celular e no próprio computador, tá? Quem vai fazer exercício pelo celular tem a calculadora, quem vai fazer exercício pelo computador tem a calculadora. Lembrando, o logaritmo que é calculado pelas calculadoras padrões é o logaritmo de base 10. Então, quando for zero a propriedade da mudança de base, automaticamente utilizem a base 10, tá bom? Então, esse, pessoal, é a nossa aulinha dessa nossa semana, tá? Eu espero vocês aí na nossa próxima aula. Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo, né? Então, até a próxima. Valeu!